Ok, queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Começamos uma série de mensagens baseada no Sermão do Monte. E nesta noite nós queremos falar sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, dos versículos 3 ao 12. Nós vamos estar lendo, e à medida que estivermos falando, expondo as Escrituras, nós pedimos que os irmãos conservem suas Bíblias abertas. Então vamos ler juntos, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, amém. Que Deus esteja aplicando a sua palavra em nossos corações, queridos. Então, Jesus, ele sentando-se naquele monte, os seus discípulos se aproximaram e uma numerosa multidão, a fim de estarem ouvindo aquilo que Jesus ele tinha para comunicar. E o que nos chama a atenção é que o primeiro tema desse belíssimo sermão foi sobre as bem-aventuranças, sobre alegria, sobre felicidade. Há 10 anos atrás, queridos, o Instituto fez uma pesquisa com 800 pessoas de todas as regiões do país, sobre a percepção do brasileiro em relação ao consumo, sustentabilidade e responsabilidade social. Uma das perguntas foi: para você, o que é felicidade? Para você, o que é felicidade? Os resultados mostraram que para os entrevistados, ser feliz não envolve primariamente adquirir bens de consumo, mais e mais bens de consumo, mas desfrutar a vida com saúde, com segurança e na companhia dos amigos e familiares. Essa foi a percepção da maioria daqueles que responderam à pesquisa. Então perceba que esse instituto trouxe essa boa informação para todos nós, no que diz respeito à verdadeira felicidade. Porque muitas vezes nós achamos que ela está ligada, atrelada às coisas materiais. Muitas vezes nós percebemos que a verdadeira felicidade, ela está ligada às coisas que temos conquistado no dia a dia, ou então
em determinadas pessoas. Mas o que nos chama a atenção, queridos, é que para esses que foram entrevistados, a felicidade está em ter saúde e segurança, saúde não enfrentando nenhum tipo de enfermidade, segurança vivendo em paz, vivendo na companhia de pessoas que essas pessoas gostam. E aí quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus, ele vai além dessas coisas que são delimitadas por nós, seres humanos. E aí veja que Jesus, ele, diante de uma numerosa multidão, ele começa a falar sobre felicidade, queridos. Ele começa a falar sobre esse tema que todos nós somos atraídos para estar conquistando. Nós, seres humanos, temos essa inclinação, nós desejamos, nós buscamos a felicidade. E foi a partir desse ponto que Jesus, ele começou a trazer profundas verdades a respeito da verdadeira felicidade. E aí, quando a gente se depara com esse sermão do monte, Jesus aqui ele coloca para os seus discípulos, para os seus ouvintes, um padrão que deve ser seguido por todos aqueles que amam a Deus. É um padrão elevadíssimo, queridos. Se você voltar uma página, você vai ver, não, ainda nessa página, Mateus 5, versículo 48, Jesus, ele diz para aqueles que estavam lhe ouvindo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eis aí o padrão que Deus, ele coloca para todos nós. Então, irmãos, voltando aqui para o texto lido, sobre as bem-aventuranças, eu quero responder 3 perguntas. A primeira: o que é ser bem-aventurado? A segunda: quem são os bem-aventurados? E a terceira pergunta que eu quero responder é: qual a recompensa dos bem-aventurados? Então, vamos para a primeira questão, queridos. O que é ser bem-aventurado? O que significa ser bem-aventurado? Então veja que a expressão bem-aventurado, ela traduzida de forma superficial, ela significa ser feliz. Ela era usada pelos gregos para descrever a condição de plenitude e prazer desfrutada pelos deuses do Olimpo, sem limitações, obrigações ou privações. Queridos, significa mais do que um estado emocional de felicidade. Essa expressão, ela fala de algo que vai além daquele momento que muitas vezes você para e diz: hoje eu estou feliz, hoje eu estou tão bem. E aí quando a gente se volta para essa expressão usada nas Sagradas Escrituras, ela tem uma conotação que vai além do que isso. É um termo com profundo referencial religioso, incluindo o bem-estar espiritual, incluindo, queridos, a aprovação de Deus e também o desfrutar do favor de Deus em sua vida. Então, não é algo circunstancial, eu estou feliz, mas é algo que traz assim um sentimento muito gostoso para aqueles que experimentam. É aquele sentimento de estar no centro da vontade de Deus. É aquele sentimento de
entender que está sendo aprovado por Deus, que está desfrutando das bênçãos de Deus. É isso que essa expressão ela traz para cada um de nós. E essa bem-aventurança, ela não depende de coisas externas. Ela não depende de estarmos livres de determinadas ameaças de morte. Essa bem-aventurança não está ligada ao estar usufruindo, gozando de plena saúde. Até porque, se isso fosse verdade, muitos escritores sagrados, eles não poderiam falar de felicidade se eles enfrentavam ameaças quando estavam pregando o Evangelho. Eles não poderiam falar de felicidade, já que experimentavam determinadas doenças em seus dias. Então, queridos, essa bem-aventurança é algo assim que o próprio Deus Ele dá para as nossas vidas, e é isso que eu e você devemos ansiar, que nós devemos buscar, essa verdadeira felicidade, que independente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor, nós vamos estar nos sentindo bem. É por isso que Jesus ele diz, bem-aventurados. E essas colocações que foram feitas por Jesus, elas foram direcionadas para aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que estavam caminhando com Ele, aqueles que estavam entendendo a sua mensagem. E aí, a partir do versículo 3, a gente vai perceber, queridos, que essas situações colocadas por Jesus, elas não falam de pessoas que fazem parte de uma elite espiritual, pessoas que alcançaram assim um nível top da sua relação com Deus. Não, Jesus está falando de situações que eu e você devemos estar experimentando no nosso dia a dia. É um perfil, é uma ética que deve estar presente no nosso dia a dia, nós que seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Jesus está afirmando que, ainda que todos considerem os seus seguidores como os mais infelizes e desafortunados dos homens, e ainda que os próprios discípulos não tenham elementos concretos para ver a si mesmos como felizes diante de Deus, eles são realmente felizes. Glória a Deus por isso. Eles realmente são bem-aventurados. Esses realmente estão vivendo esse sentido mais profundo do termo da felicidade, da bem-aventurança. Então, queridos, é isso que Jesus ele coloca para cada um de nós. O de sermos bem-aventurados, o de vivermos essa felicidade vinda do próprio Deus para as nossas vidas. A segunda pergunta, queridos, que nós queremos colocar é a seguinte: quem são os bem-aventurados? Quem são esses que experimentam essa felicidade? E a partir desse texto aqui, a partir do versículo 3, nós encontramos 9 bem-aventuranças. Dessas 9 bem-aventuranças, as 8 primeiras, elas são muito semelhantes na estrutura. E elas precisam estar presentes na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Não é uma pessoa ter uma bem-aventurança e a outra não. A gente vai entender, queridos, a partir desse texto, que são qualidades que devem estar se manifestando na vida de cada um de nós. Então, quem são os bem-aventurados? E aí, o primeiro é aquele que é humilde de espírito. Os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito.
O que é que isso quer dizer? Essa palavra traz um sentido de pobre, né? Mas especialmente traz um sentido de pedinte. Indica aquelas pessoas que, por causa de uma determinada circunstância, elas se encontram numa condição de oprimidos, de aflitos, de indefesos diante de autoridades que fazem com que elas sejam oprimidas. Então veja que bem-aventurados os humildes de espírito. Então Jesus aqui ele mostra que primeiramente são aqueles que reconhecem a sua necessidade, a sua total dependência de Deus. Aqui o termo não se refere propriamente a uma pobreza material, até porque nós sabemos que há pobres materialmente falando que são orgulhosos, que são arrogantes. Então o termo ele não está falando propriamente dos pobres materialmente falando. Nós não somos adeptos da teologia da libertação, achando que o reino de Deus são para os pobres, materialmente falando. E por outro lado, nós podemos até dizer que há muitos que têm posses, mas que ao mesmo tempo têm um coração humilde, têm um coração dependente da graça de Deus, do favor de Deus. Então, queridos, aqui, essa primeira bem-aventurança vai nos ensinar de que felizes são aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus, aqueles que reconhecem suas fragilidades, aqueles que reconhecem suas limitações, aqueles que não se sentem autossuficientes. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então começa por aí. Começa por esses que têm essa carência por Deus, têm uma necessidade de Deus, que busca Deus. Então, esses que realmente se apresentam diante de Deus como pedintes, como pessoas que são simples diante deste Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurados os humildes de espírito, queridos. Nós que um dia conhecemos a verdade, nós que um dia fomos transformados, impactados pela graça de Deus, nós primeiramente devemos viver esta bem-aventurança, aqueles que são humildes de espírito. E nós precisamos aprender muito a respeito disso, queridos. Se de fato nós queremos ser felizes, se de fato nós queremos experimentar a verdadeira felicidade. Em segundo lugar, os que choram. Bem-aventurados os que choram. Pastor, é chorar por qualquer coisa, é chorar por ter sido vítima de uma injustiça, é chorar o choro do luto, é chorar por causa de uma dor no corpo. Que choro é esse, queridos? Que Jesus ele fala para nós. Dentre os termos gregos para chorar, esse tem a conotação de lamentar. Lamentar, associado ao Antigo Testamento, ao arrependimento, queridos, associado ao luto, como quando os profetas convocavam Israel a lamentar por seus pecados ante o iminente julgamento divino. E assim, esses realmente se quebrantavam, esses choravam, esses lamentavam, queridos. Significa chorar pelos efeitos do pecado na vida pessoal, queridos. É chorar pela sociedade, pelo mundo em geral,
que tem vivido na contramão da vontade de Deus, é lamentar o fracasso da humanidade de não viver para a glória de Deus, queridos. É a gente ter aquela sensibilidade de pecado, e isso fazendo com que a gente lamente, isso fazendo com que a gente chore, que a gente se quebrante diante do Senhor. Bem-aventurados os que choram, esses que têm essa percepção de pecado na sua vida, queridos. E aí, quando a gente estuda os livros do Antigo Testamento, a gente percebe isso. Na escola bíblica dominical, nós temos estudado muitos livros fantásticos. Estamos ultimamente estudando sobre os livros proféticos. Então, Deus, ele levantava um servo dele, um profeta, para falar através dele, e aí Deus, ele promovia um arrependimento, havia um quebrantamento, havia um choro, um lamento, para a busca do arrependimento de pecado, queridos. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados esses que têm essa sensibilidade, queridos. Precisamos estar buscando isso, irmãos. Estamos vivendo numa sociedade anestesiada. Estamos vivendo numa sociedade onde os cristãos, eles não têm feito a diferença no dia a dia, onde os comportamentos, eles são parecidos. Nós somos chamados, queridos, a sermos sal da terra, luz do mundo. Numa próxima ocasião nós vamos estar falando a respeito disso. Portanto, nós devemos, irmãos, estar chorando por causa dos nossos pecados. Sabe por quê, queridos? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente se torne insensível. Davi, quando ele pecou, quando ele teve a percepção do seu erro, do seu fracasso, daquilo que ele tivera feito em seus dias, aquele homem lamentava, aquele homem chorava. E ele buscava o Senhor, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele falhou feio, mas houve arrependimento na vida de Davi, queridos, e ele se voltou para Deus, ele foi restaurado, ele foi perdoado. Então, essa é a segunda bem-aventurança, irmãos. Bem-aventurados os que choram por causa de seus pecados. O terceiro ponto, queridos, os mansos. Bem-aventurados os mansos. O termo aqui, no original, traz a ideia de um animal que foi domesticado, que foi ensinado a viver entre os humanos. Um animal que foi adestrado. Um animal feroz, um animal violento, que foi amansado, irmãos. Então veja que Jesus, ele diz aqui, bem-aventurados os mansos. Jesus, ele cita um salmo que ilustra tanto o significado da mansidão, quanto sua base. É o salmo de número 37. Eu vou ler para os irmãos o salmo de número 37, para que a gente possa entender qual é o sentido desse termo usado nesta bem-aventurança. Porque manso é aquele que não se ira, nem busca revidar a injustiça sofrida. É algo imprescindível para nós, queridos. Salmo de número 37, versículo 1, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículos 7 e 8, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor,
não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmo de número 37, versículo 1, versículo 7 e 8. Então, ele age assim porque espera pelo julgamento de Deus. Quando realmente nós nos controlamos, é porque nós entendemos que Deus estará fazendo justiça, não eu e nem você. Muitas vezes, queridos, nós temos o pavio curto demais. Queremos revidar determinados ataques que nós sofremos. Bem-aventurados os mansos, aqueles que são domesticados pelo Espírito Santo de Deus. Veja que é um perfil daqueles que seguem a Deus. Talvez você não perceba, mas eu, antes mesmo da minha conversão, eu era uma pessoa assim, de pavio curto. Na escola, eu fui expulso algumas vezes por causa de brigas. E eu tenho um irmão gêmeo, então era a dupla dinâmica na escola. Então, se alguém pisasse no nosso calo, então recebia na mesma moeda. Mas Deus, irmãos, Ele trabalha nas nossas vidas de uma forma que a gente se torna domesticável, a gente se torna manso. É o agir de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele opera dessa forma. Deus, Ele transforma. Então, bem-aventurados os mansos. Os mansos. Depois nós vamos falar das promessas que Deus Ele tem para os bem-aventurados. E eu quero trazer um fato que aconteceu com Davi. Antes dele ser rei, nós sabemos muito bem que Davi, ele era perseguido pelo rei Saul. O rei Saul tinha muita inveja de Davi. Certa feita, Saul voltando da guerra contra os filisteus, aí a gente encontra essa situação lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Saul soube que Davi estava no deserto de Engedir. E aí sabe o que foi que Saul fez? Ele reuniu 3.000 homens para irem à captura de Davi. E aí Davi, ele se refugiou numa caverna. E aí, lá nessa caverna, Davi estava com seus homens. Aí sabe o que foi que aconteceu? Saul deixou a sua guarda e entrou na caverna. E aí, os soldados de Davi disseram: chegou a tua vez. É agora que você vai dar cabo da vida de Saul. Versículo 6, 1 Samuel 24, versículo 6. E disse aos seus homens, Davi respondendo àqueles homens que estavam fustigando, encorajando Davi a fazer algo: o Senhor, disse Davi, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Sabe o que foi que Davi fez? Enquanto o rei Saul estava lá desapercebido, ele cortou um pouco da orla do vestido do rei Saul e guardou, para que depois ele pudesse estar dizendo: olha, Deus, ele me entregou entregou você nas minhas mãos, e a sua vida foi poupada. Davi, por várias vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, porque ele temia a Deus, queridos. Talvez você esteja alimentando um sentimento de vingança dentro do seu coração. Talvez você esteja guardando alguma mágoa de algo que aconteceu no passado. Entrega ao Senhor, confia nele. Davi sabia que ele não
podia carregar essa culpa diante de Deus. E por conta disso, ele entregava tudo nas mãos de Deus, para que Deus pudesse agir. Veja que a mansidão aqui referida é de natureza espiritual, uma atitude de humanidade, de submissão a Deus. Uma pessoa mansa não é uma pessoa de boa índole, uma pessoa educada. Uma pessoa mansa é uma pessoa que foi transformada por Deus. E nós devemos ansiar por essa transformação, queridos. E é interessante que o mesmo termo usado aqui, bem-aventurados os mansos, essa expressão, ela é empregada para Jesus Cristo, que é para nós um modelo de mansidão. Embora em determinadas ocasiões ele tenha usado da sua autoridade, ele tenha usado da sua eloquência, mas ele tinha essa característica. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É a mesma expressão, queridos. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ó, irmãos, precisamos estar buscando essa qualidade nas nossas vidas. Deus precisa trabalhar na vida de cada um de nós, a fim de sermos pessoas mansas. Bem-aventurados os mansos. Eu quero ficar com essas bem-aventuranças. Falei de 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. A minha oração é que Deus esteja nos ensinando a viver segundo o padrão do seu reino. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.